A paz de Jesus, o amor de Maria, a força do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amados irmãos, você que está se inscrevendo no nosso canal, você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Você que já se inscreveu, aperte o sininho de notificação, tá bom? Veja os nossos vídeos, deixe o seu comentário, dê o seu like e compartilhe, tá bom? Vamos falar sobre como que é feito o processo, na Igreja Católica para a escolha de um santo. Muitas vezes a gente tem dúvida como que é esse processo, Eu vou explicar no dia de hoje, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Amados irmãos, em outro vídeo do nosso canal, eu expliquei o que é ser santo, Tá lá a explicação do que é ser santo. Mas, só para você ter uma noção, quem são os santos e quem foram os santos, Os santos, na verdade, são e foram homens e mulheres igual a nós, Tanto que em suas vidas são igual a nós, homens e mulheres, A diferença desses homens é que eles foram muito austeros na busca da santidade e no combate ao pecado. Eles não quiseram viver do pecado, mas eles quiseram viver a santidade, É alguém que levaram muito a sério, a palavra de Deus, a ponto de fazer da palavra de Deus, transformar essa palavra de Deus, em um modelo de vida, E as viveu com muita fidelidade e com muita criatividade, Então, os santos, ele tem essa característica, ser igual a nós, mas que viveram ao extremo a santidade e viveram no combate ferrenho contra o pecado, Qual é a missão do santo, para nós, Antes de falar do processo, a missão do santo é interceder a Jesus no céu por nós, Às vezes você pode pensar assim, mas tem aquela palavra lá na 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz que um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, Sim, Jesus é o mediador entre Deus e o homem, e essa mediação aconteceu quando ele se entregou por nós na cruz e abriu a porta, para uma nova aliança entre Deus e o homem, Mas ele também nos deu a graça de intercessão quando nós estivermos diante dele, Pegar só um exemplo, o exemplo de Moisés, Moisés, quando o povo, Deus queria exterminar o povo lá no deserto, lá na carta, no livro de Números, capítulo 14, versículo 17 a 19, Deus queria exterminar o povo por causa da cabeça dura do povo, Moisés intercedeu a Deus ao povo, pelo povo, Então, Moisés já fez isso em vida. Ele intercedeu a Deus pelo povo. Se Moisés fez isso aqui, intercedendo, a Deus pelo povo, pelo povo que estava no deserto, por que nós não podemos interceder quando nós estivermos diante de Deus,
né? Eu e você, quando morrermos, nós vamos estar face a face com Deus. Se nós estivermos face a face com Deus, nós não vamos pedir a Deus pelos nossos que nós deixamos na terra? Eu acho que sim, né? Seria pelo menos aqui um amor ao próximo, mesmo lá no céu, né? Esse amor ao próximo tinha que continuar no céu, né? Se você quer o bem dos seus familiares, você já está diante de Deus, já está diante de Jesus, você vai interceder pelos seus. Então, os santos, quando eles são proclamados ou não proclamados, né, eles têm como missão essa intercessão a Jesus nos céus por nós, tá bom? É tanto que se Moisés ele não tivesse uma importância através dessa intercessão que ele fez, ele também não apareceria, né, na transfiguração de Jesus. Porque lá na transfiguração de Jesus, né, aparece Jesus, Moisés e Elias, né? Moisés foi até, se mostrou diante dos três discípulos, Pedro, Tiago e João, né? Quer dizer, mostrou que nós precisamos nos transfigurar, estar próximo de intimidade com o Senhor, né? Se nós estamos próximos nessa intimidade com o Senhor, temos a liberdade e a graça de pedir e interceder por aqueles que vão estar na terra, né? Então, isso é a missão dos santos, né? Dos nossos santos. Bom, como que é o processo de reconhecimento de santidade e como que a Igreja Católica ela reconhece um santo para a sua veneração, né, pedindo a sua intercessão? Primeiro, né, ele precisa ser católico, batizado na igreja, batizado e confirmado na igreja, né? A segunda coisa que precisa, né? Ele precisa ter uma vida de maneira exemplar e piedosa. Ele tem que ter uma vida de exemplo, né? O primeiro processo que acontece depois que se reconhece, né, que ele é um católico, que ele tem uma vida exemplar, piedosa, o primeiro processo acontece na igreja local, né? O bispo da igreja local, da arquidiocese ou da diocese, né, junto à Santa Sé, junto ao Vaticano, com a congregação para a causa dos santos, né? Aí o bispo, né, escolhe um postulador. O postulador é uma pessoa que tem a tarefa de investigar detalhadamente a vida do candidato, né, da vida desta pessoa, para reconhecer sua fama de santidade, sendo que já vai, a partir desse momento, essa pessoa ser chamada de servo de Deus, né? O fiel católico, do qual se iniciou a causa de beatificação e de canonização. O próximo processo que acontece é a verificação das suas virtudes ou do seu martírio, né? O santo ele pode ter sido está sendo elevado a santo pela sua virtude ou pelo seu martírio, né? Então essa etapa é muito demorada, né? Porque o postulador, né, ele tem que investigar minuciosamente a vida deste servo de Deus, né? Verificando a fundo a vivência das suas virtudes. Já no caso de ser um mártir, né, ele deve estudar as circunstâncias que envolveram sua morte, para comprovar se houve realmente um martírio. Ao término desse processo, a pessoa é considerada venerável, né? Dois exemplos de um santo de virtude de um santo mártir, né? Um santo mais recente de virtude, posso colocar aqui dois, né? Madre Teresa pela sua virtude da caridade e João Paulo II pela virtude do seu amor, né? Pelas famílias, pelos jovens, né? Pela santidade, né? E aquele de Marte, né? A gente pode ver
pela própria palavra de Deus, Santo Estevão, né, que foi martirizado, foi morto, né, apedrejado, até mesmo tendo a participação de Paulo. Ele é um mártir da Igreja Católica e ele é venerado como santo também. Né? Vamos lá? O próximo processo, né, é o processo de beatificação. Né? Precisa de um milagre para a beatificação, para que esta pessoa se torne beato, né? Não é necessário, é necessário comprovar esse milagre, né? Peço até perdão. É necessário comprovar o milagre ocorrido por sua intercessão. No caso do mártir, não é necessária a comprovação do milagre. Então, aquele que está na causa pela virtude precisa de uma comprovação de um milagre. Aquele que foi martirizado não precisa da comprovação deste milagre. Tá? O próximo processo, né, que é a de canonização, né, que é o último processo para reconhecimento da sua santidade e veneração. O processo precisa de um novo milagre para essa canonização. Este tem que ter ocorrido após a beatificação. Então, esse milagre tem que ocorrer depois que ocorreu a beatificação do candidato, né? Comprovado esse milagre, o beato é canonizado e este novo santo passa a ter o culto e veneração universal. Né? Então, depois do processo de beatificação, precisa de um milagre para a comprovação, para que ocorra a canonização e assim este santo se torne santo, né? Universal e tem sua veneração e pode ser colocado título na igreja e tudo mais. Né? O Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer que ao canonizar certos fiéis, isto é, ao proclamar solenemente que esses fiéis praticaram heroicamente as virtudes e viveram na fidelidade à graça de Deus, a Igreja reconhece o poder do Espírito de santidade que está em si e sustenta a esperança dos fiéis, propondo-os como modelo de intercessores. Então, o Catecismo nos ensina, né, que a Igreja nos ensina do poder da santidade como modelo e esperança para todos os fiéis. Né? Também vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, né, o Catecismo 8.208, tá? No Catecismo número 957 vai dizer: os santos são nossos intercessores, pois pelo fato de os habitar no céu, estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a igreja. Eles não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e os homens, Cristo Jesus. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio, o auxílio dos nossos santos. Né? O Catecismo número 956. Né? Assim, diz 957. Assim podemos experimentar a comunhão com os santos, já que com a comunhão entre os cristãos na terra nos aproxima de Cristo. Na mesma forma, a união com os santos nos une a Cristo, do qual, como de sua fonte, a cabeça, proclama toda a graça e vida do próprio povo de Deus. Né? Então, os santos nos unem a Cristo. Né? A santidade, a vida de santidade e de graça é um chamado para ser santos, assim como o vosso Pai Celestial é santo. Mateus 5, 48. Que neste momento, né, você possa lembrar que sempre tem um santo intercedendo por mim, por você lá no céu. Por isso, né, sempre peça a intercessão do santo, tá bom? Que você possa ter tirado a tua dúvida, tá bom? Dê o seu sininho aí das notificações e o seu like, tá?
tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe.